Levar nosso pensamento ao alto, invocar os nossos amigos espirituais, a espiritualidade superior, que nos intua, nos direcione os seus eflúvios positivos, esclarecendo a cada um de nós, para abordar todos os assuntos do campo teórico e tendo uma reflexão no campo prático da nossa vida, que este grupo, embora restrito e que ele tem sempre essa persistência, essa busca persistente de se esclarecer, de, à luz do esclarecimento alcançado, poder viver melhor em sintonia com o alto. E, a partir daí, poder compartilhar com todos aqueles que convivem junto conosco, com todas aquelas situações inseridas na paz celestial que é a natureza universal. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação e livrai de todo o mal, Senhor. E que assim seja. Bom, então vamos dar início à leitura do capítulo 12 do livro No Mundo Maior, Estranha Enfermidade. Acompanhando o abnegado irmão dos sofredores, penetrei confortável residência, onde Calderaro me conduziu incontinente à presença de um nobre cavalheiro em repouso. Achamo-nos em elegante aposento, decorado em ouro velho. Magnífico tapete completava a graça ambiente, exibindo caprichosos arabescos em harmonia com os desenhos do teto. Estirado num divã, o enfermo que visitávamos engolfava-se em profunda meditação. Ao lado, humilde entidade de nossa esfera, como que nos aguardava. Aproximou-se e cumprimentou-nos gentil. Às fraternas interpelações do assistente, respondeu solícita. Fabrício vai melhorando. No entanto, continuam os fenômenos de angústia. Tem estado inquieto, aflito. O orientador lançou expressivo olhar ao doente e insistiu. Mantém ainda o autodomínio? Não se abandonou totalmente às impressões destrutivas? A interlocutora, revelando contentamento, informou. A divina misericórdia não tem faltado. O desequilíbrio integral, por enquanto, não erigiu seu império. Em nome de Jesus, nossa colaboração tem prevalecido. Calderaro então fraternalmente indagou, dirigindo-se a mim. Chegaste alguma vez a examinar casos declarados de esquizofrenia? Não adquirira conhecimentos especializados da matéria. Todavia, não ignorava constituir esse morbo uma das inquietantes questões da psiquiatria moderna. Este ramo ingrato da ciência, que estuda a patologia da alma, declarou o companheiro, compreendendo minha incipiência, é há muito tempo campo de batalha entre fisiologistas e psicologistas. Tal conflito é, em verdade, lamentável e bizantino, de vez que ambas as correntes possuem razões substanciais nos argumentos com que se digladiam. Somos, contudo, forçados a reconhecer que a psicologia ocupa a melhor posição, por escalpelar o problema nas adjacências das causas profundas, ao passo que a fisiologia analisa os efeitos e procura remediá-los na superfície. Logo após, o assistente recomendou-me examinar a esfera mental do visitado. Auscultei-lhe o íntimo, ficando aterrado com as inquietudes que lhe povoavam o ser. O cérebro apresentava anomalias estranhas. Toda a face inferior mostrava manchas sombrias. Os distúrbios de circulação, do movimento e dos sentidos eram visíveis. Calderaro apresentara-me Fabrício, classificando-o como esquizofrênico, mas não estaríamos ali perante um caso de neurastenia cérebro-cardíaca? O instrutor ouviu-me pacientemente e observou. Diagnóstico exato no aspecto que nosso amigo se apresenta hoje.
A esquizofrenia, contudo, originando-se de sutis perturbações do organismo perispirítico, traduz-se no vaso rico por surpreendente conjunto de moléstias variáveis e indeterminadas. No momento, temos aqui a doença de Chris-Schreiber, com todos os característicos especiais. Mostrando grave expressão no semblante, acrescentou: repara, contudo, além dos efeitos mutáveis, analisa a mente e os domínios das sensações. Lancei mais profundamente a sonda de minha observação sobre os quadros interiores do enfermo e percebi-lhe imagens torturantes na tela da memória. Ensimesmado, Fabrício não se dava conta do que ocorria no plano externo. Braços imóveis, olhos parados, mantinha-se distante das sugestões ambientes. No íntimo, todavia, a zona mental semelhava-se à fornalha ardente. A imaginação superexcitada detinha-se a ouvir o passado. Recordava-lhe a figura de um velhinho agonizante. Escutava-lhe as palavras da última hora do corpo a recomendar-lhe aos cuidados 3 jovens presentes também ali, na paisagem de suas reminiscências. O moribundo devia ser-lhe o genitor e os rapazes, irmãos. Conversavam entre si lacrimosos. De repente, modificam-se-lhe as lembranças. O ancião e os jovens pareciam revoltados contra ele, acusando-o. Nomeavam-no com descaridosas designações. O doente ouvia as vozes internas, ansioso, amargurado. Desejava desfazer-se do pretérito, pagaria pelo esquecimento qualquer preço. Ansiava de fugir a si próprio, mas em vão. Sempre as mesmas recordações atrozes vergastando-lhe a consciência. Verificava-lhe eu os estragos orgânicos, resultantes do uso intensivo de analgésicos. Aquele homem deveria estar duelando consigo mesmo desde muitos anos. Achava-me no exame da situação quando uma senhora idosa surgiu no aposento tentando chamá-lo à realidade. Vamos, Fabrício. Não se alimenta hoje? O interpelado vagou o olhar pela sala, esboçou uma resposta negativa sem palavras e deixou-se ficar na mesma posição. A matrona insistiu, afável, mas não conseguiu demovê-lo. E porque prosseguisse atenciosa buscando ministrar-lhe o caldo, o enfermo levantou-se de súbito, como se houvera repentinamente enlouquecido. Esbravejou expressões inconvenientes, ingratas, rubro de cólera, repeliu o oferecimento, surpreendendo-me pela crise de nervos destrambelhados. A esposa regressou ao interior da casa, enxugando os olhos, enquanto Calderaro me esclarecia comovido. Está no limiar da loucura e ainda não enveredou francamente pelo terreno da alienação mental, graças à dedicação de velha parenta desencarnada que o assiste, vigilante. Logo após, o assistente o submeteu a operações magnéticas de reconforto, vigorando-lhe a resistência. Ante o neurastênico, mais calmo agora, narrou com serenidade. Nosso irmão enfermo teve a infelicidade de apropriar-se indebitamente de grande herança, depois de haver prometido ao genitor moribundo velar pelos irmãos mais novos na presença destes. Ao se sentir, porém, senhor da situação, desamparou os manos e expulsou-os do lar, valendo-se de rábulas bem remunerados, desses que sem escrúpulos vivem de inquinar os textos legais. Por mais enérgicas e convincentes as reclamações arrazoadas, por mais comovedores os apelos à amizade fraterna, manteve-se ele em clamorosa surdez, arrojando os irmãos à penúria e à dificuldade de toda sorte. 2 deles morreram num sanatório em cáteres de indigência, minados pela tuberculose que os surpreendeu em excessivas tarefas noturnas, e o outro desencarnou em míseras condições do infortúnio, relegado ao abandono antes dos 30 anos, presa de profunda avitaminose, consequente da subalimentação a que fora compelido. Tudo isso nosso desditoso amigo conseguiu fazer, escapando à justiça terrena. Entretanto, não pôde eliminar dos escaninhos da consciência os requisitos do mal praticado.
Os remanescentes do crime são guardados em sua organização mental como carvões na paisagem denegrida após incêndio devorador. E esses carvões convertem-se em brasas vivas, sempre que excitados pelo sopro das recordações. O mau filho e perverso irmão, enquanto senhor dos patrimônios de resistência que a virilidade do corpo lhe permitia, lograva fugir de si mesmo sem grandes dificuldades. O dinheiro fácil, a saúde sólida, os divertimentos, os prazeres, desempenhavam para ele a função de pesadas cortinas entre o personalismo arrogante e a realidade viva. Todavia, o tempo cansou-lhe o aparelho fisiológico e consumiu-lhe a maioria das ilusões. Pouco a pouco encontrou-se a si mesmo. Na viagem de volta ao próprio eu, viu-se, porém, a sós com as lembranças de que não conseguira escoimar-se. Debalde intentou descobrir o bom ânimo e o bem-estar. Estes se lhe ocultavam. Impossível era concentrar-se no próprio ser sem ouvir o pai e os irmãos, acusando-o, exprobando-lhe a vileza. A mente atormentada não achava refúgio consolador. Se rememorava o pretérito, este lhe exigia reparação. Se buscava o presente, não obtinha tranquilidade para se manter no trabalho sadio. E quando tentava erguer-se ao plano superior, desejoso de orar ao Altíssimo, era surpreendido ainda aí por dolorosas advertências no sentido de inadiável correção da falta cometida. Nesse estado espiritual, interessou-se tardiamente pelo destino dos irmãos. As informações colhidas não lhe deixavam margem ao pagamento imediato. Haviam todos partido, precedendo-o na grande jornada do túmulo. Desde então, verificando a impraticabilidade de rápida retificação do tortuoso destino, o infeliz fixou-se nas zonas mais baixas do ser. Perdeu as ambições nobres e os ideais sadios. Passou a ignorar os recursos da esperança. As vantagens materiais, ao invés de confortá-lo, infundiam-lhe agora pavoroso tédio e indizível desgosto. Engrasado à máquina das responsabilidades financeiras criadas por ele mesmo, sem o espírito de possuir para dar em nome do bem universal, não lhe foi possível esquivar-se às imposições da vida social, na qualidade de homem de alto comércio, até que baqueou em supremo torpor. Sentindo-se incriminado no tribunal da própria consciência, começou a ver perseguidores em toda parte. Adquiriu, assim, fobias lamentáveis. Para ele, todos os pratos estão envenenados, desconfia de quase todos os familiares e não tolera as antigas relações. O excesso de recursos materiais fê-lo descrente da amizade sincera. Conferiu-lhe noções de privilégio que nunca mereceu. Acentuou-lhe a independência destrutiva, extinguindo-lhe o coração a bendita luz do verbo servir. Como vemos, sua situação é absolutamente desfavorável ao necessário reerguimento. A condição a que se impôs pelos desejos menos nobres, que se nutriu, é de apatia e esterilidade. A essa altura da narrativa, Calderaro apontou em particular o cérebro doente e explicou. O sistema nervoso que se liga à câmara encefálica através de processos indescritíveis na técnica da ciência humana, mais não é do que a representação de importante setor do organismo perispirítico, segundo acabamos de estudar. A mente falida de Fabrício, experimentando insistentes remorsos e aflitivas preocupações, intoxicou esses centros vitais com a incessante emissão de energias corruptoras. Consequentemente, verificou-se o que a boa psiquiatria poderíamos designar por lesão generalizada do sistema nervoso. Tal desastre atingiu, em primeiro lugar, as sedes das conquistas mais recentes da personalidade, isso é, as células e os estímulos mais jovens, que se localizam nos lobos frontais e no córtex motor, inutilizando temporariamente o nosso amigo para a meditação elevada e para o trabalho sadio, e obrigando-o a regredir no terreno espiritual para dentro de si mesmo. De mente estacionária, agora, em plena região instintiva da individualidade, nosso enfermo ainda não se acha positivamente desequilibrado, graças à contínua assistência de nosso plano.
Calando-se o assistente, ousei interrogar. Mas há esperança de reequilíbrio para breve? Absolutamente não, respondeu o interpelado de maneira significativa. No caso dele, funcionariam em vão as terapêuticas em uso. O espírito delinquente pode receber os mais variados gêneros de colaboração, mas será imperiosamente o médico de si mesmo. A justiça divina exerce invariável ação, embora os homens não a identifiquem no mecanismo de suas relações ordinárias. Os criminosos podem por muito tempo escapar ao corretivo da organização judiciária do mundo. No entanto, mais cedo ou mais tarde vaguearão perante seus irmãos, em humanidade, em baixo terreno espiritual, representando no quadro de aflições punitivas. Para os familiares e amigos, Fabrício é um esquizofrênico, incapaz de resistir às aplicações do choque insulínico em virtude do coração frágil e cansado. Todavia, para nós é um companheiro acidentado na ambição inferior, curtindo amargos resultados de seus propósitos de dominar egoisticamente na vida. Interrompendo-se o orientador, dei guarida a interrogações naturais no campo íntimo. Se o doente não oferecia perspectivas de melhoras substanciais, qual o objetivo de nossa assistência? Por que nos demorarmos à frente de um caso insolvível, qual aquele, pela impossibilidade de próximo reencontro entre o criminoso e suas vítimas? Calderaro não me deixou sem resposta. Estamos aqui, elucidou atencioso, a fim de proporcionar-lhe morte digna. Não chegará a enlouquecer em definitivo. Com o nosso recurso fraterno, desencarnará antes do eclipse total da razão. E porque me mostrasse espantado, o prestimoso amigo acrescentou: Fabrício desposou uma criatura por todos os títulos credora do amparo celestial. E essa mulher quase sublime deu-lhe 3 filhos, aos quais ele se consagrou nobremente, preparando-os para elevado ministério social. São eles, presentemente, 2 professores e um médico, dedicados ao ideal superior de servir ao bem coletivo. Fabrício não tem o direito de perturbar a família organizada à sombra de seu amparo material, mas educada sem o seu personalismo despótico. Pelo serviço que prestou à esposa e aos filhos, recebe do alto o socorro de agora, de maneira a transferir residência por imposição da morte, preparado para o futuro de reajustamento. As preces da companheira e dos filhos garantem-lhe uma boa morte próxima, para a qual vamos organizando as suas energias e habituando para e passo a família a permanecer em missão ativa no bem, sem a presença material dele. Silenciou o assistente, dispondo-se a fazer-lhe aplicações magnéticas no aparelho circulatório. Demorou-se minutos longos, administrando-lhe forças ao redor dos vasos mais importantes, e em seguida desenvolveu passes longitudinais destinados à aquietação dos nervos. Ante minha admiração natural, Calderaro explicou-se. Preparamos acesso à trombose pela calcificação de certas veias. A desencarnação chegará suavemente dentro de alguns dias, como providência compassiva, indispensável à felicidade do euferino e de quantos lhe seguem de perto o martírio. O doente, mais calmo, parecia haver sorvido milagroso analgésico. Aquietou-se, descansando a cabeça nos travesseiros alvos. Dentro do silêncio que se fizera entre nós, indaguei curioso. Considerando, no entanto, o decesso em breve dias, como prosseguirá o processo de resgate do nosso amigo? A liquidação já começou, redarguiu o instrutor, sereno. Como? Calderaro fez expressivo gesto e recomendou. Espera. Nesse mesmo instante, o enfermo acionou a campainha à cabeceira. A esposa atendeu à pressa, encontrando o melhor e sorriu feliz. O velho, mais tranquilo, rogou. Inês, posso ver o Fabricinho? Como não? Respondeu a companheira delicadamente. Vou buscá-lo. Em poucos minutos, regressava trazendo o menino de seus 8 anos. O pequeno atirou-se-lhe aos braços, esqueléticos, com extremado carinho e perguntou: Está melhor, vovô? O doente contemplou o enternecido, informando: Estou melhor, meu filhinho. Por que não veio de manhã? Vovó não deixou. Sim, é verdade. Eu não me achava bem.
A senhora retirou-se para acompanhar a cena do outro lado da cortina. Avô e neto sentiam-se mais à vontade. Totalmente transfigurado com a presença do menino, nosso quase demente amigo suplicou: Fabricinho, eu desejo que você reze por mim. O Petis não se fez rogado. Ajoelhou-se ali mesmo e disse respeitosamente a oração dominical. Terminada a prece, o doente pediu de olhos úmidos: Não se esqueça, meu filho, de orar por mim quando eu morrer. O menino, agora de pé, enlaçou-lhe o busto e exclamou, chorando discretamente: O senhor não morrerá! Mostrando-se aliviado, o velhinho correspondeu ao gesto afetivo, fitou o neto e inquiriu com estranho fulgor no olhar: Fabricinho, você acredita que Deus perdoa os pecadores como eu? O pequeno respondeu lacrimoso e confundido: Eu acho, vovô, que Deus perdoa todos nós. Revelando as ansiedades que lhe povoavam a alma, voltou à indagação. Mesmo a um homem que trai a confiança paterna e rouba seus irmãos? O netinho hesitou, incapaz de apreender toda a extensão daquela pergunta intencional. Entretanto, no desejo de agradar ao doente de qualquer modo, balbuciou com toda a simplicidade infantil: Eu penso que Deus perdoa sempre. É o que eu pretendia saber, acentuou o velhinho, mais confortado. A conversação entre ambos prosseguiu afetuosa e amena. Após detido exame, Calderaro apontou para a criança e esclareceu: Esse menino é o ex-pai de Fabrício, que volta ao convívio do filho delinquente pelas portas benditas da reencarnação. É o único neto do enfermo e mais tarde assumirá a direção dos patrimônios materiais da família, bens que inicialmente lhe pertenciam. A lei jamais dorme. Assombrado com a informação, remoí as perguntas que me afloravam espontâneas. Como se redimira por sua vez o velho Fabrício? Redimiria, por sua vez, o velho Fabrício. Regressaria também em dias futuros àquele mesmo lar? Sofreria o desequilíbrio completo depois da morte do corpo denso? Demorar-se-ia em perturbação? Calderaro, dando por fim dos nossos trabalhos de assistência na casa, sorriu para mim, preparando-se para a retirada e obtemperou. Nosso amigo enfermo, guardando na mente os resíduos da ação criminosa, logo após o abandono do domicílio fisiológico, experimentará por muito tempo os resultados de sua queda, até que o sofrimento alije os elementos malignos que lhe intoxicam a alma. Quando esse serviço purgatorial estiver completo, então regressará aos seus familiares? Inquiria ansioso ante a frase suspensa. Se o grupo consanguíneo atual houver elevado padrão espiritual a luminosas culminâncias, será compelido a esforçar-se intensivamente para alcançar. Entretanto, jamais estará desamparado. Todos temos a imensa família dentro da qual nos integramos desde a origem, a humanidade. Nesse instante, abandonávamos o aposento suntuoso. Em breves segundos, tornávamos à natureza gozando a bênção do céu límpido. E enquanto meu instrutor se refugiava em si mesmo, atento às responsabilidades do serviço, dei expansão a novos pensamentos relativos à amplitude e à grandeza do império da justiça. Final de capítulo. Essa obra do André Luiz, ela estuda fundamentalmente os comportamentos à luz do cérebro, do estudo da localização do cérebro. Até que ele fala do lobo frontal, o córtex, e na verdade até inclui aí a pineal, que a gente já até estudou lá no Missionários da Luz, né, que é o comportamento nosso ligado também às glândulas. Mas sempre o estudo de caso, ele é do comportamento humano à luz do reflexo do próprio cérebro. E aí, como ele está com o André Luiz, que já aprendeu a ler o comportamento mental, né, dos casos que são estudados, né, dos pacientes, e sempre eles levam para esse aspecto. No caso esse do Fabrício,
Ele tinha um comportamento que, à luz da medicina daquela época e da família mesmo, era a esquizofrenia. Até provavelmente sim, a esquizofrenia, aquela coisa de ouvir voz, de perceber a paranoia, né, ostensiva que ele tinha, ou a neurastenia, que fala o Calderaro, que é a tristeza, a melancolia profunda, a depressão profunda, que ela dá tristeza profunda, com insônia e desinteresse por qualquer coisa, inclusive se alimentar, que na realidade tem uma atuação social também a outra. Né? Às vezes até o esquizofrênico tem a melancolia profunda. E ele faz também o paralelo, como ele, no campo mental, diz o André Luiz, e aí eu com o Calderaro, que ele estava tendo alucinações auditivas de um comportamento interior e que é, aí fala o Calderaro, a doença de Krishaber, que é o que estudou exatamente essas alucinações auditivas dos pacientes que ou ouviam vozes ou que criavam no seu campo mental formas que estavam vivenciando e que, na realidade, eram alucinadas, alucinações. Né? Então, é um cientista também, esse Maurício Krischaber, né? Que é nasceu na segunda pesquisa que eu fiz, ele nasceu na Sérvia, hoje é a Sérvia lá na Europa. Bom, é interessante quando a gente estuda isso aí, o André Luiz, que era médico na Terra e continua exercendo lá do outro lado a medicina, já agora com o componente espiritual. E o que se sabe que o André Luiz foi, na última encarnação, o cientista Carlos Chagas, né? Aquele que se dedicou muito à virologia, várias doenças, inclusive tem uma doença que se chama doença de Chagas. A doença de Chagas, ela foi, na realidade, catalogada, estudada, inclusive com seu próprio tratamento, pelo Carlos Chagas. A doença se chama doença de Chagas porque é a infecção do protozoário chamado Trypanosoma cruzi, que é transmitido por um inseto, que é o barbeiro, ou chupão, né, que em algumas regiões do Brasil chamam de chupão, mas é o barbeiro. E, na realidade, esse inseto infectado com o Trypanosoma cruzi passa por suas fezes para aquela pessoa que foi picada e, se tiver presente esse protozoário, vai desenvolver essa doença. Hoje até tem cura, mas naquela época não tinha cura. Né? Havia um tratamento paliativo que levava as pessoas a ter sérios problemas renais, de fígado e de coração. Então, há esse paralelo, tanto que ele, que era um estudioso dessas doenças, quando ele aborda esses pacientes com o Calderaro, facilita um pouco para ele isso, e aí por isso que às vezes algumas citações nesses capítulos são um pouco técnicas, mas é importante a gente perceber esse componente, né? E quem era o André Luiz, que é o Carlos Chagas. Vamos ver o caso, então, do Fabrício. O Fabrício, esse, né, o pai dele, quando estava no leito da morte, já um moribundo, né, e ele pediu, provavelmente ele tinha 3 filhos menores de outro casamento ou de alguma situação, e que pediu para esse filho dele, o Fabrício, que era mais velho, e o pai dele era um cidadão de posses, né? Tinha um bom lado do comércio, eram empresários, né? Que tinham muito dinheiro, tinham condições materiais muito boas. E ele pede para o filho dele, para o Fabrício, o velho, esse é o pai do Fabrício, pede para que ele cuidasse dos 3 irmãos. Se subentende que os 3 irmãos menores eram vinculados a outra mãe. Né? Deve ter sido isso, porque ele não faria isso diretamente com o filho do próprio pai e própria mãe. Aí morre o pai do Fabrício, né? Desencarna. E aí o que fez o Fabrício? Pensou, pô, tudo isso que eu herdei, eu tenho que, vou ter que dividir com meus irmãos, inclusive pelo pedido, né, do pai, que na verdade não deveria ter deixado testamento, ou se deixou, o que ele fez?
consta do texto, e que ele buscou a ajuda de rábulas. Rábulas tinha uma figura que até antigamente tinha muito, hoje até nem se chama mais isso, que são aqueles práticos do direito, ou sejam profissionais de cartórios, esses tabelionatos, cartórios antigos, e sabiam tudo de leis, de direito, mas não eram advogados. Nos chamavam de rábula. Então, o rábula sabe tudo, mas não pode atuar como advogado. Então, essa figura tinha muito antigamente. Todos esses cartórios, tudo. Chama o rábula lá, que ele sabe o que diz a lei, como é que eu posso fazer isso, aquilo, como é que é o testamento, como é que eu posso fazer essa escritura, como é que eu posso fazer a procuração e tal e tal. E aí ele, com o poder dele, com o dinheiro, né, com o status que ele tinha na sociedade, por ser também um grande empresário, uma família abastada, conseguiu ajuda com rábulas e deve ter transgredido alguma lei, algum testamento, alguma situação, e que alijou esses três irmãos da herança. E o que ele fez com o tempo? Com o tempo, mandou embora, ou da própria casa, ou da onde, ele deserdou, entre aspas, né, esses três irmãos, e ficou com todas as posses, com todo o poder do seu pai. E esses três irmãos, qual foi o desenrolar deles? Dois ali se perderam do álcool, e até os três passaram dificuldades materiais muito grandes, e todos os três desencarnaram cedo, né? Um com tuberculose, o outro foi para o alcoolismo, o outro foi lá, acabou sendo internado em alguma clínica lá, e todos desencarnaram cedo, antes dos 40 anos. Fica subentendido aí porque dá a propriedade de um deles. Esse cenário se deu alguns anos depois da morte do pai dele, e ele indo muito bem nos seus negócios, né? Comércio, levando adiante. Com o tempo, começou a pensar tudo que ele tinha, aí vem essa situação, e por isso que sempre quando a gente estuda isso é trazer para coisas nossas, né? Começa a pensar, olha, o que eu sou, o exame, reexame de consciência. Começa a sua sombra desta própria encarnação, e aí o processo desse capítulo, como já se estudou outros, que era o sexo, era o aborto, ou era a mediunidade e tal, o assunto deste capítulo é a auto-obsessão. É um caso clássico de auto-obsessão. Ou seja, a nossa sombra interior nos acusando, nos chamando a um reexame, e quanto mais a gente pensa naquela coisa que a gente sabe que está em oposição ao que é correto, ao que é certo, ou em sintonia com o perfeito, com a consciência, né, divina, nós estamos em oposição, o nosso inconsciente nos chama ao arrependimento e à reparação. Quando esse processo se dá durante a encarnação, a concepção que se tem disso é de auto-obsessão. Não existe um obsessor no nosso ouvido, na nossa mente, nos cobrando, não existe um grupo de espíritos, às vezes até coincide, ou até posteriormente venham a se associar a esse processo, mas a causa é a auto-obsessão. E ele se torturou com isso, né? Alguns anos se torturou com esses erros cometidos, teve um remorso implacável, né? A consciência dele clamava por achar que não era justo o que ele tinha, a vida que ele levava, né? Tanto uma boa esposa que ele tinha, os seus filhos, 2 filhos, e ele tinha uma vida muito boa, era reconhecido socialmente, e começou a se fechar no convívio social. Começou a se fechar e, de uma forma interior, desenvolveu um remorso em que ele se fecha. Quando o espírito, é coisa de outras encarnações, e reencarna, e traz
esse comportamento do remorso, às vezes até desenvolve um determinado autismo, se fecha para a própria sociedade ou se fecha para a própria comunicação com a família. É uma doença mental, um distúrbio mental de culpa, né? De se fechar para o convívio, ou seja, não vou me abrir porque eu tenho interiormente uma coisa, uma verdade interior que eu não posso externar porque eu não posso reparar e o meu orgulho impede de eu reviver essa situação podendo reparar. Então, são situações, claro, que com o tempo sempre é o tempo a favor de todas as individualidades, de todos os espíritos, de todas as pessoas, né? O tempo de Deus, o tempo do Criador, ele é infinito, o tempo que a gente dá para que a gente possa reparar e, ou seja, se arrepender, vivenciar o erro, ter consciência do erro e programar uma reparação. Mas com esse Fabrício, ele estava encarnado, começou a se fechar, começou provavelmente a se dar mal os negócios dele, a convivência social foi horrível, com a família ficou pior ainda, porque aí ele passou a não se alimentar, ele vê aquela esposa, né, com a menção no texto de que seria um espírito muito bom, né? Ela teve uma boa esposa e ela se dedicando a ele, e ele deu as patadas nela, inclusive quando ela queria levar a própria alimentação para ele. E ele, junto com o estado de culpa, ele procurou, em algum momento, de saber onde é que estavam aqueles irmãos. Porque ele passou a ter a consciência de que ele tinha traído a vontade do pai e que tinha praticado um mal contra os seus três irmãos, deserdando e afastando da herança. E aí ele tentou recuperar isso, mas teve conhecimento de que os três já haviam desencarnado, já haviam morrido, sucumbido os três, né? Então, aí ficou mais difícil para ele e maior foi a sua própria culpa. E aí, dentro desse processo de culpa, aí o processo mental, que aí é descrito ali pelo André Luiz, o campo mental dele, e ele desenvolvendo uma paranoia severa de achar que o mundo estava cobrando dele, que todas as pessoas queriam o mal dele e que ele, inclusive, desconfiava de todos, que a alimentação poderia ser colocado veneno nela, que ele diz que né, fica claro ali que a própria comida estaria envenenada, então por isso ele rechaçava inclusive a alimentação. E o processo de assistência do Calderaro, que na verdade é um estudo de caso, e aí você vai saber quando o André Luiz pergunta para ele, tá, mas há como remediar o caso? Há como a gente recuperar o estado do Fabrício? E a resposta até do Calderaro, que surpreende, que geralmente a gente procura ver coisas que deram certo, né? Se transformaram e tal. Não, não tem saída. Para essa encarnação, não. Ele vai desencarnar, mas um determinado mérito que ele alcançou, não por si só, simplesmente, mas pelo reflexo das orações dos familiares, da esposa, dos filhos, da dedicação que ele teve. Aí teve aquele mérito. Sempre a gente pensa assim, tá, mas todo mal sempre tem uma situação em que nós agregamos um determinado mérito. O mérito do Fabrício foi a boa educação aos filhos e a própria esposa, né? Porque em determinado momento de equilíbrio ele sempre teve a vontade de que a esposa estivesse bem, né? Então esse mérito que ele alcançou, conjugado com as orações e o desejo e a bondade dos filhos, fez com que ele tivesse esse acompanhamento espiritual. Quem era? Não era do Calderaro, era uma senhora, um espírito que está ali, que é mencionado bem nos primeiros parágrafos. Aquela senhora, um espírito, uma familiar vinculada à afetiva deles, que estava acompanhando o caso. E foi ela que fez o registro para o Calderário, que aí foi contra Luiz lá, dar assistência a essa família. Não significaria o resgate final desse Fabrício, mas sim de acompanhar o caso e, à luz da situação individual, preparar um desencarne, como ocorreu, né, de uma forma em que ele vai depois se encontrar do outro lado e certamente vai ter um longo tempo
de reparação para isso. Mas vejam só, que todo esse caso não há menção nenhuma de interferência de espírito. Não há obsessão no caso. O Calderaro estava com o André Luiz e não perceberam, não nominaram, não descreveram a interferência de espíritos vingadores. Poderiam esses três irmãos, né, que já estavam desencarnados, estarem associados a outros espíritos e propiciar uma determinada cobrança dele. Não, ele estava sendo cobrado pela própria consciência. Os espíritos dos irmãos não estavam cobrando. E aí, mais do que isso, poderia, neste caso, alguns casos que até a gente já estudou em outras situações, do pai estar inconformado com o próprio filho e ser um cobrador do comportamento que ele como se viu lá, né, no outro caso, aquele que não cumpriu determinado testamento e tal, e há uma determinada revolta daquele pai desencarnado contra o próprio filho. E neste caso, não. Mais do que isso, ele pede para chamar o seu neto, chamado Fabricinho, e a esposa, por que já tinha melhorado? Ele tinha passado algumas horas bem, porque houve a indução de eflúvios, de energias do Calderaro e do André Luiz, direcionados ao seu próprio cérebro e tal, dissipando energias densas, né, energias deletérias, e ele tomou a consciência e pediu para a mulher, e até demonstrou estar melhor. E a mulher, ele pede para a esposa dele chamar o neto Fabricinho. E aí tem aquele diálogo com ele, que ele pede, não me abandone quando eu morrer, ore por mim, tudo. E o menino vai lá, reza e se ajoelha e faz o Pai Nosso para ele. E aí o Calderaro depois esclarece que esse encontro fraterno do neto com o Fabrício nada mais era o reencontro do próprio pai que desencarnou com aquela contrariedade, mas não demonstrou isso, e volta aos braços do avô como seu próprio neto. É um pouco mais raro quando é o próprio neto, mas quando é bisneto, ou tio-avô, esses retornos são eles ocorrem com uma forma muito sistemática, porque esse processo de reencontro, quando a necessidade de reparação ela se dá no núcleo familiar, no núcleo afetivo, né? Eles vêm, a gente é candidato muito forte a reencarnar como o nosso bisneto, né? Como neto já é um pouco mais difícil, porque é uma coisa muito mais próxima, né? Do espaço de tempo não há possibilidade. Mas o bisneto, o sobrinho neto, o colateral que vem mais adiante, e esse alguém que também depois vai ter a sua prole, muitas vezes até o próprio, que hoje não estamos aqui, vamos voltar, e aí se encadeando. Se a gente olhar a nossa árvore genealógica espiritual, provavelmente nós vamos encontrar esse vai e vem de vários que estão junto conosco nessa convivência hoje. Não necessariamente direta, né? Direta dentro da própria família, da casa e tal, mas relações que às vezes são esporádicas ou habituais em uma fase, são reencontros. Por quê? Porque o grande propósito da evolução é o da reparando erros, nós avançamos, nós aliviamos a nossa consciência e podemos, de uma forma mais lúcida, avançar no tempo, no espaço e em outras oportunidades. Como o assunto deste capítulo ele é realmente da autoobsessão, é importante a gente frisar que isso é muito comum e que é pouco, às vezes, abordado à luz da doutrina espírita, porque se o livro dos médiuns refere muito àquela questão das obsessões, né, de todos os tipos de obsessão, e a autoobsessão ela não é abordada de uma forma tão direta assim, porque são os livros até mais modernos que dão essa concepção de a gente separar esse mundo espiritual passado e presente. A autoobsessão
nada mais é do que um encontro da nossa consciência com o nosso inconsciente ou subconsciente, do nosso passado recente, e que pode, às vezes, se conectar com o passado de outras encarnações, e essa sintonia nos leva a um estado de culpa, de cobrança. E essa cobrança da própria consciência, que não é porque a autoobsessão não envolve necessariamente um outro espírito. Pode até ter as duas coisas juntas. Nesse caso aí que é abordado, não apareceu. E tem todas as razões, e se vê que esse Fabricinho, que é o próprio pai, é um espírito já mais até avançado, né? Que se deparou com um problema e coisa que os outros irmãos talvez não tenham nem despertado a sua consciência de terem sido traídos, né? E não vai ser lá no mundo espiritual que necessariamente alguém vai pegar, olha, tu sabia por que tu desencarnasse, ou que tu morresse dessa forma? Assim, porque aquele isso. Às vezes até acontece aquela intriga espiritual, que aí vai se associar a um cobrador e vai lá vingar. No caso, um determinado mérito do próprio Fabrício, estava trabalhando a sua própria culpa, sua coisa sem se dar conta, sem vencer plenamente o seu orgulho, teve um arrependimento eficaz tardio, que não resolveu o problema, mas levou com ele próprio para o outro lado. Só não se degenerou mentalmente de uma forma tão aguda e tão irreversível, porque houve um processo de aceleração do desencarne, aí que faz ali o próprio Calderaro, disse assim, olha, com esse passe, com esses eflúvios, né, as energias que nós vamos dar, nós vamos acelerar um processo de trombose que vai fazer com que ele desencarne mais rápido, para não se degradar mais aqui. Quer dizer, seria melhor para ele o desencarne do que propriamente vivenciar ali, às vezes penitenciando mais e mais a própria esposa e os filhos e aqueles que estão convivendo com ele. Tá? Aí se pensa assim, tá, mas aí, então foi desencarnou. Não, às vezes até esse alívio corre. Né? O mundo espiritual, ele atua porque nessa peneira que se faz, é melhor que vá para o outro lado, porque não vai despertar nada aqui, e aí vai se encontrar mais rápido lá do outro lado com uma situação que um dia vai teria, de qualquer forma, a ter que enfrentar. E aí não molestando mais a família de outras situações que aí se faz. Quantos casos se vê, né, de processos degenerativos de drogados, de alcoólatras, de enfermos da alma, que fazem com que a própria família acaba adoecendo mais ainda e perdendo mais e mais energias. Às vezes não se percebe, claro que isso, o mundo espiritual atua da sua forma, em algum momento acelera o processo do desencarne para dar um alívio de mérito a um determinado núcleo familiar que vai permanecer, e lá do outro lado os reencontros vão se dar mais adiante e as oportunidades de reparação final vão se dar lá do outro lado. A autoobsessão, ela não precisa ser na nossa vida, no nosso dia a dia, de forma aguda, mas ela se dá esporadicamente por várias situações que, quando a gente pensa, medita e faz um exame da nossa vida, como é que ela é, tem coisas que, se a gente olhar para trás, nós teríamos tido uma outra atitude, se fosse hoje. E essa nossa atitude ou omissão no passado levou a um determinado prejuízo de uma pessoa, de um grupo de pessoas, de uma situação pretérita desta encarnação. Este reexame nosso, quando ele é equilibrado e que a gente se penitencia, se arrepende de como é que eu fui fazer tal coisa, mas até não é possível reparar, ou só o fato de a gente se dar conta de forma equilibrada, até não dá vazão ao campo da autoobsessão. Por quê? Porque o estado de consciência, olha, se fosse hoje eu não faria mais, já não isso e tal. Não foi o caso ali do Fabrício, que não chegou assim, eu queria reparar, queria ir atrás. Não, aí não conseguiu ir atrás
e se revoltou mais e mais. A situação é mais aguda ali, né? Envolvendo 3 encarnações, 4 até do próprio pai, o desgosto, e mesmo assim ele retorna sublimado na situação. E aí, a nossa vida no dia a dia, quando a gente pretende, quando a gente pensa o que deixou de fazer, o que fez de forma equivocada, que gerou um determinado desgosto, um desajuste, um prejuízo a alguém ou a uma situação, a gente se culpa. E um dos grandes problemas nossos que a gente enfrenta na encarnação, na vivência do espírito, é esse processo de culpa e com medo de não praticar novamente aquele erro. E aí, às vezes, nós nos fechamos. Nós evitamos determinada situação por medo de errar novamente. E não é esse o comportamento que a espiritualidade superior espera da gente, e sim aquela do errei, hoje não faria de novo. Onde for possível, vou tentar reparar. Ou primeiro se auto-perdoando, ou até se aproximando da pessoa, do grupo de pessoas, e um dia, se houver oportunidade de externar isso, e dizer assim, olha, quero dizer que em determinado... Porque isso, querendo ou não, um dia vai acontecer lá do outro lado. O espírito, quando tiver consciência de si próprio, e se tiver esse mérito do outro lado, logo, quando a gente desencarnar, digo logo assim, nos anos entre a próxima encarnação e a nossa estada no mundo espiritual, nós vamos ter a oportunidade de reaproximação com essas pessoas, com esses espíritos, e de pedir perdão, e de externar o erro que tem consciência de cometer em relação a eles. Isso faz parte, e isso está do próprio Evangelho, é por isso que não cai uma folha sem que o Pai saiba. Deveremos pagar até o último centil. São várias passagens no Evangelho e querem dizer exatamente isso. Não é a culpa do pecado mortal, vai ser castigado, Deus nos punindo, não. Dando esta oportunidade de aliviar as nossas faltas, reviver situações e, na medida do possível, reparar. Isso alivia muito e afasta o espírito, a individualidade, do processo de culpa. Porque a culpa nos fecha da convivência, nos afasta da oportunidade de expandir o nosso pensamento, a nossa atitude mental, e nós entramos nesse processo, como está ali, que é externado, lê o campo mental, o André Luiz lê o campo mental dele. O mental, a ideia frisada, não é analisar o cérebro como um todo, mas ler o campo mental dele, o pensamento confuso de culpas, disso, e de cada vez mais se fechar e se revoltar. Isso alivia muito quando nós pegamos cada um desses pontos que estão acumulados no nosso campo mental, nós sabemos quais são esses problemas, porque quanto mais a gente pensa essas coisas, a gente sabe. E às vezes são pequenas coisas no entender dos outros, mas que nos atrapalham. E aí são pequenos gestos necessários de reparação através do perdão, de perdoar a situação, de perdoar quem, reparando o quê? Reparando que a pessoa até saiba, se for possível, o que ocorreu no passado e não acumular como um ponto a ser reparado no futuro, porque aí a dívida passa a ser o ponto kármico, ou seja, o somatório de efeitos necessários de reparação. Sob esse aspecto, esse capítulo nos dá um grande leque, né, de compreensão, e se a gente estudar profundamente à luz da própria essência dele, de querer trabalhar a própria auto-obsessão, e nos classificar, porque a gente está aqui estudando a doutrina espírita à luz da mediunidade e do comportamento, para a gente entender melhor os fenômenos. E sobre esse aspecto, nos dá uma compreensão muito maior de conseguir compreender o que é obsessão e o que é autoobsessão. Pode ocorrer as duas coisas, mas é necessário ver, perceber o que é da própria pessoa e o que é do mundo espiritual.
E aí, mais do que isso, é saber também que sempre quando há obsessão, há talvez coisas que nós não nos damos conta de haver errado, né, no passado, e olha, o Fabrício se deu conta do erro e se puniu. Na obsessão pura e simples, sem auto-obsessão, nós não nos, ainda não nos demos conta do passado. E será o espírito vingador, ou o grupo de espíritos, que vai nos cobrar e colocar empecilhos, obstáculos na nossa vida, na nossa psiquismo, de cobrança. E às vezes eles cobram e nós nem nos sabemos o que está sendo cobrado. Nem percebemos que são situações de passado, ou às vezes incompreensões do presente, mas que no nosso cabedal de conhecimento, de percepção, nós não encaramos como erro. Tem muitas, isso ocorre, né, com todas as pessoas, há erros que nós cometemos e que nós achamos que não foram erros. E aí a gente é cobrado. É cobrado por um espírito encarnado ou desencarnado. Então, essas obsessões, esse estado de cobrança, ele é à luz da compreensão deles, e não é a nossa. Quando é do próprio espírito, e aí passa a se culpar e não reparar, é auto-obsessão. Não sei se ficou assim claro sobre isso, mas essa é a abordagem que eu queria fazer sobre esse capítulo, né, nessa obra, e que o André Luiz, o Calderaro, tentam expor para nós e a gente procurar estudar isso. Não há alguém que quer fazer uma colocação ou podemos encerrar? Então, vamos encerrar com uma oração. Esse é um capítulo até menor, né? Esses próximos, eu acho que talvez os próximos eles são um pouco menores dos que os anteriores. E aí, então, acho que essa abordagem pode ser também mais restrita. Vamos levar o nosso pensamento, cada um sintonizado com o alto, visualizando a imagem de Jesus e ele como sendo a própria luz, direcionando a cada um de nós. E que a ele a gente transmita a nossa gratidão por este momento, por todos esses encontros, por todas essas percepções, esses insights que temos, lendo essas obras maravilhosas que foram, né, arquitetadas no plano bem mais alto, os espíritos mensageiros de Jesus, entre eles o próprio Chico Xavier, André Luiz, Emmanuel e muitos outros, que trazem e trouxeram já, né, que hoje nós temos esse acesso a essas obras, uma possibilidade de compreensão muito melhor, muito mais lúcida sobre os aspectos da espiritualidade. O que nos espera logo no porvir, quando nós desencarnarmos novamente, o que é possível que a gente use como ferramentas no nosso dia a dia, durante essa própria encarnação, e a gente alcançar a virtude de ser um espírito melhor, mais compreensivo, mais fraterno, mais sintonizado com o Evangelho de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai de todo o mal, Senhor. E que assim seja. Muito obrigado, pessoal.